Uma coisa que eu gosto sempre de falar é qual é a importância dos testículos, né? A gente acabou de dizer que tem que selecionar característica econômica, né? E agora nós vamos falando em importância de testículo e a gente não vende testículo para o frigorífico, né? Então, por que selecionar uma característica que não se vende para o frigorífico e qual que é a importância dessa característica dentro do sistema de seleção? Entre 28 e 32 centímetros de circunferência ocorre a maturidade sexual, independendo da raça ou da idade. Tá? Então, quando o animal atinge 28 a 32 centímetros, ele se torna maduro sexualmente. Isso pode ocorrer numa raça europeia aos 12 meses, pode ocorrer numa raça tardia aos 30 meses, 36 meses. O que regula é esse limite de circunferência. E touros que alcançam rapidamente a maturidade sexual serão pais de fêmeas, né, que terão maior velocidade de crescimento de ovários. Só para lembrar, o mesmo tecido do embrião que forma o testículo, no caso do embrião macho, é o tecido que forma os ovários, no caso de embrião fêmea. Então, o que nós queremos, como o testículo é uma característica de fácil medição, quando a gente está olhando crescimento de testículo, na verdade, nós estamos de olho no crescimento dos ovários das fêmeas. E a gente sabe que ainda hoje nós temos casos, né, de dificuldade de emprenhar a fêmea aos 24 meses. Né? Então é comum, a gente ainda tem muitos casos que ainda em determinadas regiões se tem dificuldade de emprenhar as fêmeas aos 24 meses. Então buscar animais que alcancem rapidamente os 28 a 32 centímetros é o grande objetivo. Nós hoje aqui dentro da propriedade do Dr. Hélio Coelho, nós só trabalhamos, tá, com a circunferência até 1 ano de idade. Nós medimos a circunferência, tá? Ela é medida até os 450 dias. Mas para nosso uso, nós só usamos ela até 1 ano de idade. Depois ela não é mais importante dentro do sistema de seleção. Né? E uma outra coisa importante que está aqui, ó, DEP de CE, e não o valor absoluto. Por que isso? Porque a gente sabe que Nelore a pasto, a média de circunferência com ano de idade é em torno de 19 centímetros. Nelore em confinamento, tá? A média é em torno de 25 centímetros. Então, se eu pensar em medida absoluta, né, eu não tenho nem como comparar o sistema. Por isso que a gente trabalha com DEP de CE aos 365. Tá? E medir circunferência de touro adulto tem pouco ou nenhum valor de seleção. Animal a partir de 24 meses, saber qual é o tamanho da circunferência escrotal dele, deixa de ser interessante. Na verdade, a gente tem que buscar são os 30 centímetros. Quem chega primeiro aqui é o que mais nos interessa. Dentro desse novo sistema, né, e do que a gente vai falar, é interessante a gente entender o que é DEP. Tá? DEP é diferença esperada na progênie. Né? O que eu espero ao comprar um touro que aconteça nos filhos dele. Tá? Então é isso. Então, você pode ter touros com DEP positiva, né, melhoradores, ou com DEP negativa, em muitos casos pioradores. Não sei se é possível ver esse gráfico. Não, pode voltar. Mas aqui tem uma reta. Aqui seria a DEP 0, tá? A DEP 0. Os animais que estão acima são os animais positivos e os animais que estão abaixo são os animais negativos. Então, você pega uma população, né, no caso do programa Nelore Brasil, quase 1 milhão de animais, se estabelece a média, né, a base de comparação. Quem for melhor que a média, DEP positiva. Quem for pior que a média, DEP negativo. Próximo. No Brasil hoje, né, se diz que nós vendemos 400 mil touros por ano. Tá? 400 mil touros por ano. Se todos esses touros fossem avaliados, né, da mesma raça e avaliados pelo mesmo programa, e se nós disséssemos que a média é a média da população, nós teríamos a seguinte situação: 200 mil touros melhoradores, que estão acima da média, 200 mil touros pioradores, isso por uma questão matemática. Né? Então, se todos os touros brasileiros estivessem num programa que se admitisse que a média deles era a média ADEP 0, nós teríamos que 200 mil eram positivos e 200 mil eram negativos. A grande pergunta que quando eu pensei nisso, eu me fiz, foi o seguinte: esses 200 mil touros negativos, o que é feito deles?
quem será que são os compradores desses touros negativos? Será que nós temos instrumentos eficazes para a gente não comprar um touro negativo? Como fazer para não comprar um touro negativo? Me interessa um touro que vai piorar o meu desempenho de rebanho? Se eu soubesse que esse touro efetivamente é negativo, eu compraria ele? Mas quem será que são os clientes que compram esses touros negativos? Porque dá para a gente imaginar, acho que com facilidade, que a maioria dos animais vendidos são sem informação. Como são vendidos praticamente todos, a maioria absoluta desses animais são vendidos como reprodutores. Agora, a grande pergunta que a gente faz é, quem compra? Né? Próximo. No Brasil, né, se diz hoje que nós temos 208 milhões de cabeças de gado ou algo parecido assim. Se a gente considerar que 70% é Nelore, né, isso aqui dá 140 milhões. Nós vamos pegar um exemplo agora, e eu vou já antecipadamente dizer o seguinte. Os dados que a gente vai ver são preocupantes, muito graves. Os dados não são feitos pelo Dr. Hélio Coelho, não são feitos na fazenda do Dr. Hélio Coelho, são dados públicos que eu apenas peguei e compilei, não como crítica ao sistema, porque eu os respeito muito e não me interessa criticar nem um touro, nem a nenhum produtor, mas para a gente poder refletir se nós não temos mecanismos que podem melhorar a nossa escolha de reprodutores. Então, os dados que nós vamos ver agora é a performance dos últimos 27 grandes campeões nacionais. Tá? E antecipo aqui, não é uma crítica a quem quer que seja, a touro nenhum, apenas para que a gente possa refletir sobre a dificuldade de escolha de reprodutores. Se a gente pegar e for pensar, hoje nós temos centenas de exposições no Brasil, talvez até milhares. Né? Os criadores que participam dessas exposições sempre levam a sua cabeceira. Né? Ninguém vai para uma exposição levando um animal médio. Né? Leva o que tem de melhor. Os juízes que julgam essas exposições são pessoas altamente qualificadas. Né? Poderia dizer aí que tem juízes desses, que eu costumo brincar, que quando ele fala, o Rio Paraguai passa a correr para o norte. Né? Então ele muda o rumo do rio, tal a sua importância dentro do mercado. São pessoas de muita experiência, de muita competência e de muita importância nas suas opiniões. E esses animais que vão sendo julgados nessas centenas de exposições, se tiram os melhores e vai para a meca da Exposição Nacional de Uberaba. Tá? E lá se escolhe o grande campeão. Então nós não estamos falando aqui dos 400 mil touros vendidos, nós estamos falando do melhor touro escolhido pelo sistema fenotípico no Brasil. Tá? Esse sistema de escolha sem a informação, nós estamos refletindo sobre o melhor deles. Né? O grande campeão nacional é o melhor touro, senão seria outro. Né? Então é sobre isso que nós vamos refletir. Só para lembrar o que a gente falou, aqui está a média, né? A DEP 0, quem tiver acima é positivo, quem tiver abaixo é negativo. Próximo. E aqui estão os últimos 27 grandes campeões nacionais. Medido, tá? Em vários rebanhos, e esses dados são públicos, e esses touros têm touros aqui com 7, 8 mil filhos, em mais de 200, 300 rebanhos. Então, aqui estão os grandes campeões nacionais. Quem está abaixo são os negativos, quem está acima são os positivos para mérito genético total.